Bem, galera, essa é a terceira aula de Ciência e Tecnologias Materiais. Nela a gente vai ver um ensaio de granulometria. Então, vamos ver toda a parte teórica e a parte prática da montagem das tabelas no Excel e por aí vai. E por causa disso, eu já deixo normalmente o slide na descrição do vídeo, mas o documento que eu for usar do Excel também eu vou deixar junto na descrição. Então, vocês podem passar lá para dar uma olhada e também para dar uma olhada nas minhas redes sociais, que também estão na descrição. E lá eu aviso sempre que eu posto um vídeo novo ou alguma novidade do canal e por aí vai. Mas enfim, vamos começar o vídeo. O que é um ensaio granulométrico? É um ensaio em que a gente vai determinar a dimensão dos grãos que estão presentes na nossa amostra. E basicamente o que vai acontecer a amostra ela vai ser peneirada em uma série de peneiras, cada uma com uma abertura diferente. Então a gente vai analisar quanto de massa ficou retida em cada uma dessas peneiras. E aí é feita uma análise estatística para poder determinar, né, as características do agregado. Existem duas séries de peneiras, a série normal e a série intermediária. Todas elas são padronizadas pela ABNT, então tem toda uma regulamentação. E a gente vai aprender a saber quando usar uma ou quando usar outra, mas a intermediária ela é meio que para complementar, né? Então é para você conseguir mais informação aqui nesses intervalos e ter uma análise um pouco mais precisa. Mas ela não é necessária, né? Ela não é essencial, digamos assim. Aqui tem um exemplo de ensaio que foi realizado, então a gente pode dividir ele em duas partes, que seria a parte das informações que a gente já tem no começo, então os tipos de peneira e o tamanho de cada uma, né, o tamanho dos furos de cada uma. E aqui são as informações que a gente primeiro, né, obteve com o experimento e depois calculou. A massa ela vai ser pesada em cada uma das peneiras e vai ser anotada aqui. E aí a gente vai calcular as porcentagens que ficaram retidas em cada peneira e as porcentagens acumuladas. Então, basicamente, eu tenho, né, todas as massas aqui e a massa de fundo. O que é essa massa de fundo? Eu tenho minha série de peneiras. Então, as partículas que passaram por todas as peneiras e não foram retidas, elas vão ficar acumuladas ali no fundo e eu tenho que computar elas também. Então, elas estão aqui e a soma disso tudo vai dar o total. A porcentagem retida, obviamente, é sempre calculada em relação ao total. Então, 3,3 gramas é quantos por cento disso daqui? 0,94. 58 gramas é quantos por cento disso daqui? 16,76. Então, é uma conta bem simples de porcentagem, né? E o total da soma de todas essas porcentagens tem que dar 100%, obviamente. A porcentagem retida acumulada tem esse nome porque ela é meio que uma progressão. Então, por exemplo, vamos pegar essa linha aqui. Esse valor, ele é a minha porcentagem retida somada com a porcentagem retida acumulada anterior. Essa outra linha aqui embaixo, então, vai ser a porcentagem retida nessa linha somada com essa porcentagem retida acumulada anterior. E por aí vai. É sempre a porcentagem retida da linha com a de cima. E aí você vai fazendo essa conta também. Eu vou ensinar a fazer lá no Excel, né? Mas dá para fazer manualmente, é um pouquinho mais trabalhoso. E aí você vai anotando aqui. Dessa tabela, a primeira informação que dá para extrair é a dimensão máxima característica, ou a DMC. Ela vai ser a abertura da peneira, da série normal ou intermediária, então eu posso usar qualquer uma das duas, né? Posso usar as duas. A qual corresponde a uma porcentagem retida acumulada, então essa coluna aqui, igual ou imediatamente inferior a 5%. Então, nesse exemplo aqui, o meu 5% ele está aqui, só que ele é maior que 5%, então eu vou pegar o imediatamente inferior, seria a linha de cima. Aí eu vou vir aqui e vou ver qual que é o tamanho da peneira, 2,36. Então essa é a minha dimensão máxima característica. Caso isso não tenha ficado muito claro, a gente vai ver mais exemplos depois. Mas é basicamente isso, você procura o 5%, e se tiver algum valor que é maior que 5%, você pega o anterior a ele. O segundo dado é um módulo de finura do agregado. Então, ele vai ser a soma de todas as porcentagens retidas acumuladas, né, ainda nessa coluna aqui. Das peneiras da série normal, então a gente não vai considerar a intermediária, dividindo por 100. Então, eu peguei aqui no Excel, né, para mostrar para vocês a fórmula que eu usei para calcular. Basicamente, eu não somei esse zero, porque era um zero, então não ia mudar nada.
Mas seria esse zero mais todas essas outras peneiras, são normais, né? Eu não considerei essa. E o fundo a gente não considera também. Então eu somei todas elas, certo? Aqui é a parte da soma. E aí eu dividi por 100. Vai aparecer o valor aqui. E é isso. O mais importante para lembrar então é não somar os valores intermediários e não somar o fundo. Você soma tudo e divide por 100. Com todas essas informações já reunidas, a gente pode classificar o agregado, então existe o miúdo e o graúdo, né? E cada um deles tem uma tabela aqui para uma outra classificação. Então o miúdo a gente pode classificar nesses dois limites e nessas duas zonas. E isso vai dar uma outra informação para a gente, né? Então uma dica do módulo de finura, por exemplo. E a gente vai aprender a fazer essa classificação lá no Excel. Para o graúdo, a tabela é um pouco diferente, mas ambas elas são da ABNT, né? Então são padronizadas. E, enfim, a gente faz a análise também e descobre a zona granulométrica a que pertence o agregado. Agora então só falta usar o Excel para montar as curvas granulométricas, que é para facilitar a análise, e para calcular esses dois dados e fazer essa classificação com a tabela da BNT que eu mencionei. Então a gente vai lá para o Excel agora. Aqui no Excel eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como eu calculei essas coisas, né, um pouquinho mais rápido, sem ser na mão. E a gente vai ver os exemplos da areia e da brita, então essa parte do cálculo e da montagem da curva. Bem, como eu disse, essas informações aqui a gente já tem, e isso daqui é medido no experimento, então foi um preenchimento manual. Só essa parte aqui do total, então eu fiz uma fórmula de soma simples, né? A soma de todas essas células aqui vai ser o total, e aí ele já fica aqui sem eu ter que fazer nenhuma conta. A porcentagem retida é quantos por cento isso daqui é desse total. Então vamos pegar essa linha aqui. A minha fórmula é basicamente pegar esse valor da célula do lado, então o E8, né, se a gente pegar aqui no Excel, multiplicar por 100 e dividir pelo total. Aqui é a mesma coisa. Então a célula do lado multiplicada por 100 dividida pelo total. Se a gente for fazendo isso, a gente não precisa calcular manualmente a porcentagem retida, só esse total aqui, então, que tem que dar 100%, ele é a soma de todas as coisas em cima. A porcentagem retida acumulada, como eu expliquei, ela vai ser, então, isso daqui. É a soma da que está do lado com a de cima. Então, a minha fórmula aqui é somar essas duas células e beleza, não tem nada de muito complicado. Aqui embaixo também, então, vai ser a soma dessa célula, da porcentagem retida, na mesma linha, com a retida acumulada anterior. Então, a gente vai fazendo essa soma até dar 100. A dimensão máxima característica eu preenchi na mão também, porque tem que fazer a análise, né? A gente vai vir aqui nessa coluna procurar o 5%, então tá aqui, só que ele é maior que 5%. Então a gente pega o imediatamente anterior, que é esse, e procura o tamanho da peneira. 2,36, então é a minha DMC. O módulo de finura, como eu mostrei para vocês, eu não somei essa parte da peneira intermediária, não somei esse zero, porque ele era um zero, mas eu poderia ter somado. E eu não somei a parte do fundo também, porque ficaria repetitivo. Mas você soma os valores e divide por 100, certo? Aí ele já... Opa! Aí ele já vai te dar o valor do módulo de finura, sem você ter que fazer a conta. Então, beleza. Isso daqui a gente já entendeu. Agora vamos para a tabela da BNT para entender como é que eu montei o gráfico, né? Basicamente, o meu gráfico ele tem a curva da experiência que eu fiz. Então, em laranja está todos os dados da minha experiência. E as outras curvas são esses limites aqui, são esses quatro, nessas 4 zonas que a BNT me dá. Então eu consigo saber que eu estou mais ou menos entre aqui o limite inferior, né? E aí analisando eu sei que eu estou na zona utilizável dele. Então eu posso usar a curva para saber onde é que eu estou no gráfico ou usar o gráfico para construir a curva. E o que isso daqui quer dizer? Vamos fazer uma análise. Eu vou pegar as porcentagens em massa retida acumulada, então de novo, essa coluna aqui que é mais importante. E eu vou comparar a ABNT com o meu gráfico. Então eu sei que essa daqui é a parte certa, mas vamos pegar uma errada primeiro, pegar a mais errada aqui. Então tá falando que na peneira de 6.3 eu tenho que ter 7 de porcentagem retida acumulada. Na de 6.3 aqui eu tenho 0,94, então tá bem longe disso, né? Pegando aqui, vamos ver esse.
Na de 2,36 eu tenho que ter 20%. 2,36 eu tenho nem 3%, então também está errado. Essa daqui que está certa então. Na de 1,18 eu tenho 5. 1,18 mais ou menos 5, beleza. 0,3, 50%. 0,3, 62, está próximo. Então, se eu analisar tudo, eu vou ver que essa daqui é a mais próxima. E com essa informação, né, eu consigo já ter uma aproximação do meu módulo de finura. Então, percebam que eu estou no limite inferior utilizável. Então, o módulo de finura da zona utilizável inferior varia de 1,55 a 2,2. E exatamente, né, a gente está bem dentro desse intervalo. Agora, como é que eu fiz para construir esse gráfico? Vamos tirar um pouquinho do zoom. Bem, eu vou ter que selecionar todas, né? Selecionar o meu experimento e as 4 colunas aqui da ABNT. Então, eu peguei todos os dados do meu experimento. E agora aqui as zonas da ABNT. Aí a gente vai inserir um gráfico aqui em todos os gráficos. Como eu tenho muita informação, né, eu vou fazer uma combinação de todos esses intervalos. Então, combinação. Mas vocês vão ver que tem uns gráficos de barra aqui meio aleatório. Então, a gente vai mudar todos eles para linha. Essa é a primeira opção da linha. E aí eu já tenho minhas 5 linhas ali. Então, dá um OK. Ele gerou meu gráfico. Se eu clicar 2 vezes no gráfico, ele vai abrir essa parte aqui de formatação. Então, esse intervalo está indo até 120%. Eu não preciso disso, né? Eu só preciso de 100%. Então, você clica aqui, vem nessas barrinhas, opções de eixo, e aí no máximo a gente vai colocar 100 para ficar um pouquinho mais, né? Mais preciso até para ver e um pouquinho mais, sei lá, fazer mais sentido. A minha professora passou o gráfico para a gente invertido, então tá vendo que o jeito que eu fiz ele tá ao contrário desse. É só vocês virem aqui nas partes de baixo, vir aqui nas barrinhas, nas opções e colocar categorias em ordem inversa, então ele só vai trocar o lado, mas é praticamente a mesma coisa, então não muda muito. Então aqui tá vendo, eu coloquei os números, né? Esses números eles são correspondentes aos tamanhos da peneira, então eles estão aqui, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Percebam que na minha experiência eu tenho até o 9, né? Mas na tabela eu não tenho esses dados aqui. Então, enfim, ele fica um pouquinho maior mesmo, mas não tem problema. E além de botar o título, né, que eu não vou botar, que é a curva granulométrica da areia, a gente pode mudar esses nomes aqui. Então, ficou série 1, 2, 3. Se vocês selecionarem o gráfico e aqui em Design forem selecionar dados, ele vai mostrar todas as séries. Então, eu sei que a minha série 1, que é essa maiorzinha aqui, ela é a minha experiência. Então, eu vou editar, colocar o nome experiência e dar um OK. Aí vocês fazem isso para cada uma das curvas, né, de acordo com qual curva é qual aqui. E é isso. Você pode redimensionar o gráfico para conseguir ver melhor. E então, olhando tanto na tabela ali quanto no gráfico, a gente percebe que a experiência ela está entre, né, esses dois limites aqui. Então, com certeza, ele vai ser um desses dois. Aí é só analisar. Indo para a parte da brita agora, que é, né, um agregado graúdo, então ele tem uma outra tabela. Antes a gente estava no miúdo. Eu não vou mostrar tudo isso daqui de novo, todas as fórmulas, mas vamos fazer essa análise aqui. Então eu vou ter que procurar o meu 5%. Bem, eu tenho 0 e depois eu tenho 38. O imediatamente inferior, né, seria então o 0. E aí minha peneira tem 19 milímetros, então vai ser mais aqui que está né, perto dos 5%. O módulo de finura, vamos ver o que eu somei aqui. Dessa vez eu somei o 0, né, de novo não precisa, mas eu vou somar todas as peneiras, excluindo o fundo, que eu não somei, e as intermediárias. A gente vai levar em consideração só as normais, e depois dividir isso tudo por 100. Aí já dá o módulo de finura. Para fazer o gráfico agora, como ele tem muitos intervalos, eu primeiro analisei, né, olhando a tabela, então eu vi que era esse o intervalo certo, e aí sim eu montei o gráfico. Mas vamos ver primeiro na tabela. O que a tabela vai me dar de informação? A zona granulométrica do meu agregado.
Então, ela corresponde à menor e à maior dimensão do agregado. E, por exemplo, eu analisei que ela fica aqui, né? Então, nesse caso aqui da brita, significa que, no geral, o maior, né, a maior partícula tinha tamanho de 25 milímetros, então 25, e menor tamanho de 9,5. Como é que eu descobri que esse era o intervalo certo? Fazendo a comparação, do mesmo jeito. Então, vamos ver, né? Aqui ele começa com umas peneiras bem grandes, que a gente nem usa. Mas a gente começou aqui, vamos pegar da 12,5, vai. 12,5. Então, se a gente pegar do intervalo errado, né? Por exemplo, esse daqui, está falando que na 12,5 eu tenho que ter uma porcentagem em massa retida acumulada, então dessa coluna, de quase 100%, né? 12,5, quase 100%. Aqui na de 12,5 eu estou em 38 ainda, então está completamente errado. Nessa daqui primeira também, ó. 12,5 teria que ter de 0 a 5. E eu estou em 38, então também está completamente errado. Então a gente sabe que essa daqui é a coluna certa, por exemplo, aqui olhando de novo 12,5. Então 38 está entre 40 e 65, ali bem próximo disso. Então essa daqui é a coluna que a gente vai usar. Então eu reescrevi aqui para fazer a curva, né? Percebam que tem vários intervalos vazios aqui, então eu peguei quais as peneiras que correspondem a isso daqui. Vai da 25 até a 4,75. Então eu peguei mais ou menos esse intervalo aqui, né? Escrevi ele. Então essa é a minha experiência, né? Eu trouxe do gráfico lá de cima aqui para baixo. E aí eu reescrevi aqui a minha zona da ABNT. Então, ó, intervalos dessa zona, certo? Essa zona aqui. Peguei todos os menores, então 0, 2, 40, 80, 0, 2, 40, 80. E 5, 15, 65, 100. Então tá aqui também. Basicamente dividi isso daqui, né, na parte esquerda e na parte direita para poder fazer duas curvas, o limite inferior e superior. E eu reescrevi, né, nessas mesmas peneiras aqui, a minha experiência, então eu trouxe do gráfico lá de cima. Então eu tenho aqui a experiência e aqui a ABNT. Como é que eu fiz meu gráfico? Então agora a gente vai selecionar, né, as peneiras aqui, a experiência e os dois limites da ABNT que a gente já identificou. Aí é a mesma coisa, vai em gráficos recomendados aqui no inserir, todos os gráficos, combinação, deixa tudo em linha, né, para não ficar essas barras. E vocês vão ver, eu acho que eu até selecionei uma coisa mais ali, né, vai ficar essa linha estranha, mas é só a gente vir aqui, clicar nela e deletar. Aí beleza, ele já ajusta. Então, agora já está pronto, certo? É a mesma coisa que da última vez. Então, eu já vou repetir aqui para vocês, né? Muda esse daqui para 100, então é o mesmo procedimento. Aqui embaixo a gente pode inverter a ordem, então vem aqui, né, nas barrinhas, ordem inversa. E para nomear é só vir aqui na seleção de dados e renomear as séries. E aí é isso, tá pronta a curva granulométrica da brita e todas as análises já estão feitas. Então esse foi o vídeo, espero que tenha dado para entender bem tanto a parte, né, da teoria quanto da parte do Excel. Aqui nessas fórmulas, se você não entende tanto disso, não se preocupa porque dá para fazer manualmente também. E também não é como se eu fosse um mestre do Excel, então eu apanhei um pouco até para fazer esse gráfico aqui. Eu nem sabia que dava para combinar, então dependendo das colunas que você selecionar, às vezes fica um pouco diferente. Mas é bastante uma coisa intuitiva assim de você ir fuçando até dar certo, sabe? Vai tentando, selecionando as coisas, até o gráfico ficar do jeito que você quer. E, enfim, se não der certo, qualquer dúvida podem mandar aí no chat para mim ou nas redes sociais. E é isso, então, obrigado por ter acompanhado até aqui. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, me acompanha nas redes para saber de tudo. Se não gostou, também pode deixar uma crítica construtiva. E é isso, até a próxima aula. Obrigado.